Agora Daniel Alves foi absolvido e nós, diferentemente de muita gente, concordamos com essa absolvição. Isso é daquele fato que aconteceu lá no final de 2022. Daniel Alves, lá numa boate com os amigos dele em Barcelona, ele encontra lá uma moça e as amigas dela, eles têm uma dança, conversam, bebem um pouquinho. O Daniel vai para uma parte reservada dessa boate e logo depois a moça também vai. Lá dentro teria acontecido essa agressão sexual, o Daniel Alves vai embora, a moça espera um pouco e vai embora depois. Essa moça então encontra os seguranças, ela cai no choro, é acionado um protocolo que tem na Espanha para atender pessoas vítimas de crimes sexuais. Daniel Alves então acaba sendo processado na Espanha por esse delito e é condenado a 4 anos e 6 meses de prisão e a 150 mil euros de indenização para ela. Ele passa então 430 dias preso, ele consegue uma fiança no valor de 1 milhão de euros para poder ser liberado da cadeia, e ele então estava, até esse momento, em liberdade provisória. Pois é, então quando uma pessoa é condenada, ele sempre disse que era inocente, o que faz? Recorre. Ele então recorreu, o outro lado, da vítima, do Ministério Público, também recorreram porque acharam que essa pena era muito baixa em relação ao Brasil, de fato era, e também a defesa dizendo que ele não tinha provas para condená-lo, pedindo que ele voltasse a ser considerado inocente. E foi o que o tribunal agora decidiu. Daniel Alves é inocente. Antes de qualquer coisa, Rodrigo, vamos lembrar que dizer que ele é inocente, é porque é presumido inocente, não quer dizer que ele não fez. O que quer dizer é que até agora, no processo, não conseguiu se demonstrar que ele fez. Ela diz que ele fez, ele diz que não fez. Como a gente sabe, como regra básica, quem tem que provar, porque as pessoas são inocentes, que você não é mais inocente, é quem acusa. Nesse caso, ela e o Ministério Público, segundo essa segunda decisão, não provaram. Então quer dizer que o Daniel Alves não tem mais processo, está absolvido? Não, porque na verdade agora a defesa dela já disse que vai recorrer para o Supremo Tribunal lá da Espanha. O Ministério Público não se manifestou ainda, mas deve recorrer da mesma forma. E, em último caso, eles podem recorrer, inclusive, para a Corte Europeia, para ver se a Corte também reforma essa decisão. Então, por enquanto, Daniel Alves foi absolvido, mas o processo não acabou ainda. Mas o tribunal, Sandro, ele absolveu ela, basicamente porque ele falou que a palavra dela estava isolada nessa coisa. Faltavam outras provas que pudessem corroborar a versão dela. Por que ele fez isso? Olha, Rodrigo, mais do que a palavra dela, ele chegou a dizer que a palavra dela não era, se tornou não confiável, a gente sabe que no Brasil também é assim, de uns tempos para cá, como esses crimes, que são crimes terríveis e são cometidos em espaços clandestinos, em banheiro, coisa, etc., é difícil ter muita coisa além da palavra da vítima. Então, a palavra da vítima tem um especial valor. Mas lá, assim como no Brasil, também tem que aferir essa palavra da vítima, senão eu simplesmente digo, ele fez e ele vai para a cadeia. E mais do que, então não foi uma questão de não dar peso à palavra dela, foi dizer que a palavra dela, em muitos momentos, era muito contraditória. E começa desde o momento em que, veja, vai acontecendo assim com os dois. O Daniel Alves diz no início que nem conhecia ela, conforme vai vindo as provas, ele depois conhecia, ele não tinha feito sexo, como apareceu ali. Ele só beijou, depois só não sei o quê. Até que... Como disseram que tinha algum material, já vamos ver onde, nela ele acabou admitindo que tiveram sexo, mas sexo consentido. Ele mudou 5 vezes a versão dele. Isso mostra que o Daniel estava mentindo. Agora, a questão é se ela também estava mentindo, porque ele estava mentindo a partir do momento, quanto mais, é aquilo que se diz, o réu fica falando, vai surgindo mais elementos, ele vai mudando a sua versão, certo? O caso é que ela faz isso também. Ela conta uma história e quando vem
as provas do local, se nota que a história dela não é assim. A das câmeras, Rodrigo. Pois é, a sentença judicial de primeiro grau, a sentença original, ela valora as câmeras só em favor do que disse a vítima. Como assim? Há um momento em que ela sai do banheiro não, dessa área reservada, ela sai da área reservada, e ela vai então até esse segurança, ela chora, tem uma crise de choro, depois ela encontra um policial, é a mesma coisa. Então, nesse sentido, a decisão diz o quê? Que aquela imagem atesta que ela teria sido vítima de crime sexual. Só que a mesma decisão, ela releva outras questões das câmeras. Por exemplo, quando ela sai desse reservado para ir até o segurança, ela passa pelos amigos do Daniel Alves, e ela cumprimenta eles tranquilamente. Se despede. Tchau, 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 na boa, sem nenhum tipo de reação. E a sentença ignora esse fato. Também ignora o fato de que antes de eles entrarem nesse reservado, eles estavam tendo uma interação bastante assim... soltinha. Assim, eles estavam ali dançando juntos, uma dança bem sensual, né? Há momentos em que um bota a mão, né, nas partes do outro, tal, e tudo ali é claramente consentido. Tá? E ela diz, no depoimento, que na verdade, desde aquele momento em que eles estão juntos ali, ela está com medo dele, porque ele estava sendo muito agressivo com ela. Então, a câmera desmente essa versão dela. Um outro ponto que também a decisão de primeiro grau também diz que não faz sentido nenhum, e a decisão do tribunal agora releva, é o seguinte: Daniel Alves vai sozinho até esse reservado. Onde tinha um banheiro. Onde tinha um banheiro e tal. E ela vai 1 minuto e pouco depois atrás dele. E ela fala que vai atrás dele porque ela teria medo dele, de que, como ele era um cara muito poderoso, podia segui-la depois. O que não faz muito sentido do ponto de vista prático, porque a boate tinha segurança, a polícia apareceu ali, quer dizer, não era um local ermo, não era um local assim que ele pudesse persegui-la depois. Então, esses dois pontos, o tribunal bate bastante na decisão de primeiro grau. Por quê? Porque, é claro, não pode pensar de imagem só o que lhe interessa. Eu sei que você está dizendo e nós concordamos. Ela podia ter feito o que quisesse lá fora, não significa que ela não foi agredida lá dentro. O que nós estamos dizendo é que isso também era relevante, sobretudo para quem diz que estava praticamente refém, que era obrigado a ir lá. É nesse ponto o que aconteceu lá dentro, ninguém sabe a não ser os dois. Mas essas câmeras também relevam outro ponto, Rodrigo. Quando ela sai, né, e vai aos seguranças, ela sai depois, como você falou, e eles também, então, não dão assim a devida atenção para aquele fato que foi um cumprimento bastante cordial. E depois, é claro, depois que caiu a ficha, pode ser. Mas o que nós estamos falando é a ideia de que você tem sempre uma explicação voltada apenas para um lado. E isso fica muito evidenciado, o tribunal fala muito isso, que se carrega as provas sempre para um único lado. Vou te perguntar uma coisa agora. Tem uma outra questão que o tribunal bate bastante, tem a ver com uma perícia, não é assim? Tem a ver com uma perícia. Veja, ela diz que o grande problema lá dentro foi que, mais ou menos, quando estava no banheiro ali, ele teria partido direto para uma agressão sexual no sentido de penetração. Né? Ele segura ela pelo pescoço e força ela ali, né, ao ato, né? E isso é que teria acontecido. Então, ela diz, a agressão dele foi essa. E ela nega qualquer tipo de contato, de beijo ou de sexo oral. Só que, quando se vai fazer o corpo de delito, a perícia, se encontra na boca dela material genético compatível do pênis do Daniel Alves. Então é um pouco estranho, porque os próprios especialistas vão dizer, bom, para isso tá ali, tem que ter tido um contato pênis e boca, que ela nega, não é? Ela diz que não houve isso. E isso também chamou a atenção, né? Porque, é claro, nós falamos, inclusive, nós fizemos esse caso, nós lemos o processo inteirinho,
bem completinho lá no YouTube, no nosso canal baseado em fatos criminais. Caso Daniel Alves. Caso Daniel Alves. Mas, é claro, o fato, inclusive, dela ter feito sexo oral consentido, não quer dizer que depois ela não sofre agressão. Nós sabemos disso, porque eu tenho esse crime de violência sexual sempre, pode ser no meio do ato, a outra pessoa quer desistir, o corpo é dela, tem que parar. Agora, o que nós estamos dizendo é que fica estranho ela não ter se referido a isso, depois ela disse, não me lembro, e a sentença de primeiro grau, sobretudo, diz, não, mas isso aí é traumático, é porque ela não queria reviver. Pode ser, mas nós não podemos dizer que tudo que ela falta com a verdade é porque ela estava traumatizada, e tudo que ele falta com a verdade é porque ele fez. Rodrigo, mas além desse aspecto, ela se procurou ali, o DNA não foi muito claro em outras partes, mas nós tínhamos outra prova que era bastante clara. Segundo a dinâmica dela, ele teria então pego ela pelo pescoço e teria empurrado, jogado ela no chão para forçar o ato ali, e ela teria cortado o joelho. Ela, de fato, cortou o joelho? Cortou o joelho. Ela tem uma lesão no joelho, né? Essa lesão foi dita pela sentença como uma prova cabal da violência empregada. O que o tribunal agora entendeu que não é verdade. Era uma lesão que, tipo, eles dizem que é uma lesão... Arranhão, um eczemazinho, assim, né? Eles dizem que é compatível com um arrastar... Uma fricção no chão, assim. No chão. Mas por que o tribunal diz que essa prova não pode ser definitiva? Porque é possível que eu tenha um ato sexual voluntário, com lesão, e é possível também que eu tenha um ato sexual forçado, sem lesão. Então eu não posso ter essa prova como prova absoluta, até porque ela também diz que ela foi segura pelo pescoço, e aí não havia nenhum tipo de marca no pescoço. E aí, a decisão do primeiro grau falou o quê? Bom, não ter marca não tem problema, mas a lesão no joelho é a prova definitiva. O que o tribunal diz, poxa, se a lesão no joelho é a prova definitiva, a falta do pescoço também teria que ser. Então não dá para fazer esse contraponto só para um lado. Exatamente, né? E a ideia de que ela foi segurada com muita força... Ela disse que desistiu até, foi tão forte que ela desistiu de resistir. Sim, então alguma marca teria que ter. Mas às vezes o perito diz, embora não seja comum, pode não ficar. Pode mesmo. Ok, pode não ficar. O que nós estamos dizendo é que você não pode dizer que se tem um machucado no joelho. Claro, se eles tiveram uma relação consentida, como ele diz, dentro de um local que não é apropriado, ter machucado não é um machucado leve, não é um machucado assim, em nenhum momento nela tem lesões de que ela apanhou, soco, coisa, etc. Não. Claro, voltamos a dizer, para caracterizar esse crime, não precisa ficar marca. Por isso que o Rodrigo disse, porque senão, quando uma pessoa é vítima, por exemplo, de uma ameaça com arma, e tem que fazer sexo com outro, não ficou marca nenhuma. Não é isso que nós estamos dizendo, é novamente a ponderação diferente que se dá a um argumento e a outro. Ela também foi contraditória na descrição dela em relação a um exame de digitais que ocorreu lá dentro. Exatamente. Ela então, claro, narrou como é que se deu a dinâmica dentro do banheiro, onde teria acontecido essa violência sexual, e os peritos foram então para fazer a averiguação de onde é que estavam as digitais. E mais uma vez, a história não fecha. Ou seja, como ela narrou a dinâmica, as digitais contradizem a versão dela. Claro que, o que diz a decisão de primeiro grau, que ela estava muito nervosa, que realmente aconteceu aquilo, mas ela não consegue lembrar, isso faz sentido. O que o tribunal disse é que, mais uma vez, a decisão ignora completamente a perícia porque ela teria tido algum tipo de problema, de esquecimento e tal. Então o ponto não é que não pode ter acontecido, o ponto é que, mais uma vez, a decisão ignora a prova pericial em confronto com a palavra dela. Vejam, nós não estamos dizendo que necessariamente ela mentiu. O que nós estamos dizendo é que as coisas que ela dizem, se é de confusão da cabeça ou se é mentira, não dá
para aferir, não servem como prova. Porque, claro, ela disse, foi assim, ali que eu fui segurada, aí eu fiquei nessa situação em relação à parede e tal. Agora, se era em relação aqui aparece, aqui não tem, ali aparece, fica um pouco estranho. Volto a dizer, mas estava sob trauma. Aquela questão que é bastante batida pelo tribunal. Eu não posso, por quê? Eu não posso dizer que a palavra da vítima é 100% confiável quando ela faz uma acusação e não tem importância, é fruto de trauma quando ela Se engana, né? se engana ou fala algo que não é verdade, certo? Então, o problema principal desse julgamento não se está dizendo, voltamos a falar, não se está dizendo que Daniel não fez. Até o processo não é para dizer, como se diz, a verdade real. O fato dele ser absolvido não significa que ele não fez. E o tribunal fala exatamente isso, né? Exatamente, só significa que eu não posso... a diferença entre um discurso vingativo e o sistema de justiça é que eu preciso da mínima prova. E vejam, já aconteceu alguma coisa. Se ele foi inocente mesmo, ficou 430 dias preso, perdeu o contrato. Patrocínio e tal. Se ele de fato fez, problema dele. Ele merecia. Agora, o que nós não sabemos é se ele fez. Rodrigo, mas essa decisão, então não coloca ele como inocente definitivamente, nós falamos dos recursos. Mas tinha várias cautelares. Como é que fica essas outras cautelares? Ele foi solto sob fiança em liberdade provisória, ou seja, ele tinha que cumprir algumas coisas. Não podia sair da Espanha, não podia se aproximar dela. E aí agora, quando caem as cautelares, quando ele é absolvido, acontece o quê? Caem as cautelares, ou seja, ele pode voltar para o Brasil, vai receber de volta o passaporte dele brasileiro, o passaporte dele espanhol, vai, se o processo terminar desta forma mesmo, vai receber de volta o 1 milhão que ele deu de fiança e os 150 mil que ele deu, né, a título de indenização para ela. Então, é como se ele não tivesse feito absolutamente nada. Sim, porque esse 1 milhão de fiança, que dizem até que foi o pai do Neymar que pagou, era do Neymar, etc. Teve toda essa polêmica, o Neymar diz que não foi assim, mas esse 1 milhão, quando a gente fala de fiança, fiança é uma garantia para dizer, tipo, se tu fugir, tu perdeu o dinheiro. Tu perdeu o dinheiro, né? E claro, e se tu for condenado, daquilo pode ser tirado aquilo que tu custou para o Estado. A indenização para a vítima, tal, pode tirar. Agora, se tu foi absolvido, o que faltava o tribunal dizer que não, você não fez, mas eu vou ficar com o teu dinheiro. Já não pode devolver a liberdade. Agora, é claro, se ele viesse para o Brasil, muitos dizem, o tribunal se arrisca muito dando o passaporte para ele, se ele voltar para o Brasil. Agora, nós lembramos que ele, quando houve a acusação, ele estava no México. Ele jogava futebol no time do México, ele estava lá. Ele voltou sozinho para a Espanha quando foi intimado para prestar depoimento. E é ali que ele foi preso. E o que poderia ter feito? Voltado para o Brasil. Como fez o Robinho. Ido para o Brasil. No mínimo, teria aquela grande discussão se dava para cumprir a pena se ele fosse lá, não fosse, se tinha acordo. Era assim, o sujeito ter ido lá, bom, muita gente diz, porque ele tinha tanto prestígio que ele não acreditava. Pode ser também, mas o fato dele ter ido para outro país se defender é também uma questão a se levar em consideração agora, que significa que se ele quisesse ter fugido, ele já teria fugido antes. Até essa questão de que ele ficou preso aqueles 430 dias, o principal argumento é de que ele fugiria, porque tem dinheiro. Inclusive usaram o caso Robinho. Usaram como argumento. A gente até falou no nosso programa sobre isso, né? Exato. E o Robinho acabou prendendo o Daniel preventivamente. Acabou prendendo, porque disse, olha, vai acontecer igual o Robinho, então nós temos que mantê-lo preso. É uma situação um pouco complicada quando você prende a pessoa apenas porque você acredita que ele pode fugir, né? E nesse caso, porque ele tem muito dinheiro, ele pode fugir. Bom, eu
não tenho lá muita simpatia pelo Daniel Alves. Também não. E nem duvido que ele tenha feito. Só que eu não posso ser leviano a ponto de querer um ser humano preso porque eu não tenho simpatia por ele, porque eu acho que jogador de futebol é folgado, pode fazer isso, porque eu acho, como o Robinho fez, ele também poderia ter feito. Não, cada pessoa, independente se a gente gosta ou não, tem direito ao devido processo legal. Então, as cautelares, ele está livre, leve e solto por enquanto, vamos ver. Se reformar a decisão, ele pode ser preso novamente sem nenhum problema. Isso, vai ter toda aquela discussão igual teria, se ele pode tentar uma indenização em relação à moça. Isso, em relação ao Estado também? Ao Estado, vai ter a mesma questão. Primeiro que você viu uma coisa, o direito espanhol, na forma de funcionar, é quase igual ao direito brasileiro. Na verdade, as pessoas pensam que o direito varia muito. Varia as penas. Por exemplo, se ele fosse lá, ele foi condenado por esse crime, se ele tivesse praticado lá no primeiro grau, a 4 anos e meio. Aqui ele seria condenado... Partiria de 6 aqui, né? A pena mínima seria 6 anos. Ele ia pegar uns 10, eu acho. Isso. E lá também tem outra particularidade. Algumas coisas, de fato, são diferentes. Lá ele alega que estava embriagado. E olha o contrário, quando a gente diz que não está embriagado aqui, a autoridade de trânsito diz, tá, sim, eu tenho como provar. Lá é o contrário, ele quis dizer, eu estava bêbado. Porque é um privilégio lá, o cara acaba se livrando do crime, né? Acaba reduzindo a pena, né? Pode reduzir a pena ou pode até tirar o crime, mesmo que o sujeito tenha se embriagado ele mesmo. Aqui, ó. Aqui não. Aqui é se embriagar ou não interfere, ou pode até aumentar a sua pena. Se você, por exemplo, bebeu para criar coragem. Né? Então, essas coisas aconteceu. Um último ponto, por que ele propôs um acordo financeiro se ele não era culpado? Bom, primeiro, como nós falamos, eu não sei, mas lá também baixa a pena se eu compensar a vítima. Então, se ele para ele, que o problema principal não era dinheiro, e o quanto que ele perdia estando preso ou com esse desgaste, seria pior. Então, em suma, Rodrigo, Daniel Alves é inocente nesse momento, o que não quer dizer que ele não fez. O que quer dizer que não há provas. E quem disser o contrário, porque tem muita gente botando o dedo, que foi o machismo, que não foi, ele foi julgado só por homens. Não, o tribunal que julgou ele tinha 3 mulheres e 1 homem. O que também não impede machismo, na verdade. Não impede o machismo, mas já há uma ideia, né? Imagina se fosse 4 homens, essa decisão a gente teria mais preocupação ainda. Né? Então, são 3 mulheres que não é porque elas não acham sério que ele é acusado, é porque elas não viram provas válidas. É claro que isso ainda pode mudar. Agora, de novo, um processo criminal, ele não reflete a realidade. Ele tenta refletir. É uma reconstituição do fato histórico. Ele tem que tentar reconstituir o fato. Nem sempre é fácil, nem sempre tem provas. Às vezes uma pessoa está lá condenada e não fez. Ou às vezes a pessoa está absolvida e fez. O que nós estamos tratando é se tinha provas ou não. E é isso que o tribunal disse. Quando nós dissemos, então, que nós concordamos, não é porque nós duvidamos da moça, não é porque nós... acreditamos no Daniel. Não acreditamos no Daniel, não é porque nós achamos que as mulheres... Ao contrário, as mulheres são vítimas de uma violência terrível. Nós temos que, nesse caso, diferente do caso do Robinho, que tinha provas sobrando, que nós também fizemos lá no canal, nesse caso, nós não temos provas. Eu não sei, mas você também não sabe. Então, quem está falando também, foi assim, ou é mágico, né? Ou evidente, né? É a Charlene Grazik, né? Ou você é vidente, ou você está simplesmente dando a sua opinião. Leia a sentença. Está aí na internet, leia a sentença. Leia a decisão. Leia a decisão. Assista o nosso programa completo. A gente é muito imparcial no programa, a gente traz todos os argumentos dos 2 lados.
assista, e aí opine sem essa coisa, né, inquisitiva da internet, opine com seriedade. É um caso muito sério, é um caso muito grave, tanto para um lado quanto para o outro. Claro, quem poderia ser acusado também pode ser o seu pai, pode ser o seu irmão, pode ser a sua irmã. Pode ser você mesmo, né? Pode ser você mesmo, pode ser eu, pode ser ele. Tem que condenar quem pratica esses tipos de crime. Tem que condenar. Bárbaro, tem que condenar mesmo. Agora, precisamos de provas. E provas é o que não tinha. E quem está dizendo isso não é o Sandro, não é o Rodrigo. É o Tribunal da Espanha. É o Tribunal da Espanha. Então é isso, Rodrigo. É isso. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.